Eu cheguei a perguntar para o Dr. Tang sobre as compras chinesas de carne bovina e também se haveria habilitações em maior número em estados que não estão contemplados. Ele disse que acredita que sim, mas o fato é que o volume de exportações de carne bovina do Brasil seguem em alta, né? Os números de abril ainda vão ser apresentados, mas deve trazer um novo recorde, já tinha batido abril do ano passado. Um outro fato importante é que aqui no Brasil nós estamos tendo, principalmente da última semana para cá, uma pressão mais intensa, mais forte na pecuária bovina de corte, para o boi gordo principalmente. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar ao vivo agora com a Isabela Cavalcante, que fala de Ribeirão Preto, em São Paulo, e vai responder alguns questionamentos aqui para nós. Isabela, um prazer tê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e é uma pressão que já estava se anunciando, né? A gente já via algumas sinalizações no mercado futuro, e eu vou começar te perguntando o seguinte: isso já representa o final da safra de bois no Brasil, por isso uma pressão um pouco mais intensa agora da indústria? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Então, sim, isso já anuncia um pouco do final da safra. Também, apesar que a gente ainda viu chuvas nesses últimos dias, então isso retardou um pouco até a pressão negativa, mas as indústrias elas já estão se adiantando. Você vê em alguns estados as escalas de abate já programadas até final de maio. O pecuarista não está conseguindo mais segurar tanto seu gado. O mercado futuro, o último mês, na verdade, a gente viu até ele mais otimista, e nas últimas semanas ele ali regulando o preço, né, tendo uma correção e mostrando uma desvalorização. O contrato de maio foi o mais atingido, a gente viu ele saindo dos 320 para chegar aos 310. E também o data agro, né, no mercado físico também recuando. Então, hoje a gente tem aí um boi no físico de 320 e no contrato de maio a 310, 312. Então, aí é um deságio de R$ 8 por arroba. A gente já vê, sim, essa pressão negativa para entrar na entre-safra, né, onde as chuvas vão diminuir e o pecuarista vai começar a escoar mais esse gado. Isabela, quando nós olhamos para o período, e a gente conversa aqui no canal do Boi com o pecuarista diariamente, o tempo todo, e uma das posições que ele traz, principalmente o pecuarista do Mato Grosso do Sul, é em relação à pressão de preços, veio também nos dois estados, mas são estados que receberam um volume de chuvas muito grande recentemente. Por outro lado, os primeiros 15 dias de um mês, normalmente a primeira quinzena, ela é marcada por uma melhor situação de negócios, principalmente por parte do pecuarista, e esse mês ainda tem Dia das Mães. Só que essa carne bovina ofertada agora no começo do mês, é muito provável que foi abatido há 10, 15 dias na oferta. Em relação a esses dois estados, mas aí pensando também em Goiás, Minas Gerais, que choveu bem menos, como é que está esse equilíbrio, até para que esse produtor, esse pecuarista do Mato Grosso do Sul, consiga enxergar um pouco melhor isso, porque pastagem nesses estados, ele está com uma melhor condição, uma melhor oferta. Sim, o estado do Mato Grosso, principalmente, ele tem mostrado uma maior valorização. Hoje, inclusive, é o estado que mais está próximo em precificação da praça base, que é São Paulo. Então, a gente vê um diferencial de base no menor nível, assim, da história, com o Mato Grosso bem próximo com o preço de São Paulo, justamente por conta disso. A praça ali, o Mato Grosso, a gente vê uma movimentação muito interessante, até nos abates. Quando a gente olha os abates pelo CIF, no panorama Brasil, a gente ainda vê um incremento ali nos abates, uma participação maior de fêmeas. Quando a gente analisa somente o estado do Mato Grosso, a gente já vê ele com um abate menor de fêmeas, segurando mais oferta. Então, a gente consegue enxergar o Mato Grosso como um estado que está começando a indicar uma fase de virada de ciclo. Ele já é um estado que, Mato Grosso do Sul ali também, mas principalmente Mato Grosso, que por conta das chuvas, você já vê ele retendo um pouco mais as fêmeas a partir de alto descarte, já dando uma desacelerada.
Então, ele realmente, o Estado é um Estado que está conseguindo segurar mais a oferta e negociar melhor com os frigoríficos. Mato Grosso do Sul também, Goiás e Minas já está sendo mais atingido, né, pela pressão negativa, pelas faltas de chuvas. O que eu acredito que é no decorrer de maio e ali até começo de junho, a gente vai ver uma pressão negativa nos preços, tá? Algumas praças vão ser mais afetadas e outras menos, mas maio e junho a gente vai ver um mercado um pouco mais sensível. Isabela, e até fazendo um link, agora há pouco nós conversávamos com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, o Charles Tang, e ele falava a respeito de uma compra maior chinesa de proteína animal. E eu fiz uma pergunta direcionando mesmo para a carne bovina. As exportações brasileiras, elas costumam ter um segundo semestre com um volume até um pouco mais intenso. O que isso representa no momento, ou que deve representar no momento em relação à oferta de bois para abate, pensando também que esse pecuarista, como você já disse, no Mato Grosso, começou a reter um pouco mais as fêmeas, até porque o preço do bezerro subiu. Como é que essas situações, esses cenários todos se relacionam? Então, a gente vê realmente o mercado externo bem aquecido. A China, amanhã saem os dados fechados, né, referente a abril, mas se a gente pegar ali os de março, a China teve um incremento. Estados Unidos, principalmente, a gente vê uma variação anual de 500%, eles subindo a compra. E a China também, eles estão com uma aptidão maior nas suas compras. Para um segundo semestre, a gente acredita que isso continue, tá? A gente vê um mercado ainda um pouco sensível por conta dessas guerras tarifárias, não dá muito bem para a gente ter certeza das coisas conforme, porque estamos num momento geopolítico um pouco sensível, né? Mas a gente vê esses dois principais players, tanto os Estados Unidos quanto a China, com bastante aptidão nas suas compras. Isso favorece bastante. Em relação ao mercado interno, a gente vê o consumidor com um pouco mais de receio na hora de comprar a carne bovina, né? Porque o frigorífico precisa começar a repassar essa alta que a gente viu principalmente em abril nos preços, e aí varejo sofre, o bolso do consumidor também sofre. Então, acho que maio a gente ainda vai a gente vê um consumidor migrando para proteínas mais baratas, como suíno e frangos, então deixando um pouco de lado a carcaça bovina. Tem o feriado do Dia das Mães, que normalmente movimenta, né, esse padrão desse consumo, mas a gente não pode esquecer que a gente acabou de vir de dois feriados prolongados, né? Teve aí a Páscoa, Tiradentes e o Dia do Trabalhador. Então, isso compromete, sim, o bolso do consumidor e o escoamento da carne bovina no mercado interno. Então, eu acho que o que está mais puxando o nosso cenário é o mercado externo, que está bem firme. Em abril, a gente já emplacou aí um número maior exportado do que abril do ano passado, então acredito que chegue tranquilamente nas 250 mil toneladas exportadas, os dados saem amanhã, que seria um novo recorde, né? E um preço médio pago por tonelada também estava num dos maiores patamares dos últimos 12 meses. E China e Estados Unidos segurando aí bastante as nossas exportações. O preço do bezerro realmente deu uma subida ali em abril, a gente viu um incremento de 9% em algumas categorias, o que a gente já vê, né, no Mato Grosso, falando isso especificamente, tá? Porque a gente já vê um cenário um pouco maior sobre a retenção e saindo daquele cenário de descarte, né?